Eu sou Matteo Del Valle, e isto é realidade proibida. Há lugares onde a alegria é uma máscara brilhante, bordada com fios de ouro, que esconde as cicatrizes mais profundas da alma. A Praça Garibaldi, no coração ferido e vibrante da Cidade do México. O epicentro do mariachi. O quilômetro zero do som do México. Trompetes que lançam um grito de festa ao céu noturno. Violinos que choram histórias de amor, traição e esquecimento. E guitarras. Guitarras que guardam na sua madeira a alma de todo um povo. Mas às vezes, essas mesmas caixas de ressonância, esses mesmos instrumentos que nos fazem cantar, guardam muito mais do que música. Às vezes, guardam segredos, segredos obscuros, inconfessáveis, segredos que apodrecem no silêncio, protegidos pelo barulho da festa. Hoje vamos mergulhar num desses silêncios, por trás dos trajes de charro, por trás dos chapéus largos que escondem o olhar, por trás dos sorrisos ensaiados para os turistas. Esta é a história de uma família que era uma lenda, e do inferno privado que construíram com notas musicais e acordes de dor. Uma história de talento, fama e um pecado que a sociedade se recusa a nomear. Inscreva-se no canal. Não por mim, mas pelas vozes que se afogam sob a música estrondosa. Para que o seu silêncio, um silêncio que durou décadas, finalmente se quebre e ensurdeça o mundo. O seu nome era Sofia Rojas, 26 anos, jornalista. Mas sentia-se mais como uma operária numa fábrica de conteúdo. Escrevia notas rápidas, superficiais, sobre os restaurantes da moda, sobre o último escândalo do mundo do espetáculo. E sentia uma fome crescente, uma fome de verdade, de encontrar uma história real, humana, profunda, algo que justificasse a sua profissão. E encontrou-a. Ou melhor, a história, como um predador paciente, encontrou-a a ela. Queria escrever uma reportagem sobre as grandes dinastias do mariachi. Sobre como o talento é herdado, como a música corre no sangue como um rio poderoso. Todos os caminhos, todas as fontes, levaram-na a um único nome. Um nome que era sinônimo de Garibaldi. Os Reis. Conhecidos por todos como os Reis de Garibaldi. Eram mais do que um grupo. Eram uma instituição. 3 gerações de músicos prodigiosos que definiram o som da praça durante 50 anos. O seu patriarca, Dom Ramiro Reis, era uma lenda viva. 70 anos de pura música e carisma. Sofia, usando todos os seus contactos, conseguiu uma entrevista. Uma conquista que os seus colegas do meio invejaram profundamente. A Casa dos Reis ficava num bairro antigo, perto do centro histórico. Uma mansão de pedra que já tinha visto tempos melhores, mas que ainda conservava um ar de grandeza decadente. A porta, enorme e de madeira maciça, abriu-se. E lá estava ele, Dom Ramiro. Alto, ereto apesar da idade. O cabelo completamente branco, penteado para trás. E um olhar. Um olhar penetrante, sombrio, que parecia ler tudo. Irradiava um poder magnético e assustador. "Entre, senhorita", disse a sua voz, uma voz de barítono, acostumada a dar ordens. Sofia entrou. O interior da casa era um santuário, um altar imponente dedicado a uma única divindade. Dom Ramiro. As paredes estavam cobertas de fotografias. Ramiro com presidentes. Ramiro com estrelas de cinema da época de ouro. Ramiro com Plácido Domingo. Discos de ouro e platina pendurados como escudos. A atmosfera era opressiva, carregada. Sofia sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. A família estava reunida na grande sala. Como se estivessem à espera dela numa espécie de audiência real. Os seus filhos, homens já maduros,
com rostos curtidos pelo sol e pelo tequila. Os seus netos, um grupo de adolescentes e crianças, todos com instrumentos nas mãos, violinos, guitarra, trompetes, e todos, sem exceção, com o mesmo olhar, apagado, vazio. Eles sorriam quando Dom Ramiro falava, mas era uma contração dos músculos faciais, um reflexo condicionado. Os seus sorrisos não chegavam aos olhos. Eram como um exército de marionetas perfeitamente afinadas. E Dom Ramiro era o único que segurava os fios. Sofia tentou falar com eles, fazer perguntas individuais, mas ele respondia por todos, sempre. O talento é um dom de Deus, e nesta família, Deus foi muito generoso, recitava com orgulho. Nós temos a obrigação sagrada de cuidar dele, de protegê-lo da mediocridade do mundo. As suas palavras soavam ensaiadas, como um credo repetido milhares de vezes. Os olhos de Sofia pousaram numa menina, sentada num canto, um pouco afastada dos outros. Devia ter uns 14 anos. Chamava-se Helena. Segurava um violino com uma força desproporcional. Os nós dos dedos estavam brancos. Não olhava para ninguém. O seu olhar estava fixo num ponto invisível do chão de madeira. Sofia fez-lhe uma pergunta direta, tentando quebrar o monólogo do patriarca. Helena, diga-me, o que mais gosta em tocar violino? O silêncio tomou conta da sala. A menina levantou os olhos. E por um segundo, apenas um segundo, Sofia viu algo nos seus olhos. Não era timidez, era terror. Um terror puro, nu, abismal. Antes que ela pudesse articular uma palavra, Dom Ramiro soltou uma gargalhada que ecoou por toda a casa. A menina gosta de tudo na música. É uma raiz. Está no sangue como todos nós. Helena baixou o olhar novamente. Ficou pequena, invisível. A entrevista terminou pouco depois. Sofia saiu daquela casa com um nó no estômago. Aquilo não era uma família, era uma seita. E Dom Ramiro era o seu Deus implacável. Mas ela não tinha nada, absolutamente nada. Apenas uma sensação. Uma sensação terrível e pesada de que algo estava fundamentalmente, horrivelmente errado. Ela decidiu voltar. Não podia deixar assim. Inventou uma desculpa. Ligou para dizer que achava que tinha esquecido um caderno. Foi no dia seguinte à tarde, quando sabia que o Mariachi estaria a trabalhar em Garibaldi. Esperava encontrar alguma das mulheres da casa, a esposa de Ramiro, uma figura fantasmagórica que mal tinha visto. Ou uma das noras. Mas a casa estava num silêncio sepulcral. Só Helena estava lá. Encontrou-a no pátio das traseiras, sentada num degrau de pedra. Não estava a tocar violino. Apenas o abraçava contra o peito, como se fosse um escudo. O único que tinha. Quando viu Sofia, levantou-se de um salto, com o pânico estampado no rosto. Desculpe, não queria assustá-la, disse Sofia, com a voz mais suave que conseguiu. Acho que me esqueci do meu caderno. Viu-o? Helena apenas abanou a cabeça, sem emitir nenhum som. Sofia aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Helena, se alguma vez precisares de falar com alguém, se acontecer alguma coisa, podes procurar-me, a sério. Entregou-lhe um cartão com o seu nome e número de telefone. A menina não o pegou. Os seus olhos iam e vinham de Sofia para a porta da casa, aterrorizada que alguém voltasse e as encontrasse. Mas então aconteceu. Com um movimento rápido, felino, quase imperceptível, ela tirou um pequeno papel dobrado do bolso da saia e entregou-o a Sofia. Os seus dedos tremiam. Sofia pegou-o e Helena, sem dizer uma palavra, virou-se e correu para dentro de casa, desaparecendo na escuridão. Sofia ficou sozinha no pátio.
O coração batia com força na garganta. Olhou para o papel na mão. Com os dedos trêmulos, desdobrou-o. Não era uma carta. Era uma folha de um caderno de música. Uma partitura. A melodia era reconhecível ao instante. Las Mañanitas, a canção de aniversário. Mas estava profanada. Entre as notas, desenhado com um lápis trêmulo, havia uma árvore. Uma árvore genealógica. Mas era uma aberração. Um monstro retorcido. No centro, na raiz, um grande círculo com uma coroa desenhada. Dentro estava escrito O Rei. Daquela raiz saíam ramos em direção às suas filhas. E depois, os ramos dos seus filhos, em vez de se estenderem para fora, curvavam-se para dentro, voltando a entrelaçar-se com os das suas próprias irmãs, com os das suas sobrinhas. As linhas do incesto formavam uma teia grotesca, uma gaiola. Num dos ramos mais jovens, um pequeno círculo com um nome escrito Helena. E uma flecha trêmula, que apontava do círculo do seu próprio pai para ela, acompanhada por um ponto de interrogação. Sofia sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. O ar tornou-se espesso, impossível de respirar. Teve de se apoiar na parede para não cair. O sabor metálico do medo, um sabor a sangue e ferrugem, encheu-lhe a boca. Isto não era uma partitura. Era um grito de socorro, um mapa detalhado do inferno. Sofia correu dali. Não parou até chegar ao seu pequeno apartamento. Fechou a porta com 3 voltas da chave e deslizou pelo chão de madeira até ao chão, tremendo incontrolavelmente. O som da música alegre de Garibaldi, que entrava pela janela, agora soava como uma zombaria macabra, como a música de uma feira de horrores. Ela entendeu o olhar de Helena, entendeu o silêncio da família, entendeu o frio daquela casa. Sabia que tinha de fazer alguma coisa. Mas estava terrivelmente sozinha. Quem iria acreditar nela? Uma jovem jornalista desconhecida contra uma lenda nacional? Começou a investigar, como uma obcecada. Noites em claro, a beber café, rodeada de recortes de jornais, a pesquisar em hemerotecas digitais, em registros públicos, procurando qualquer rachadura, por menor que fosse, na fachada perfeita da família Reis. E encontrou um nome: Ricardo Reis. Um primo distante da família que, segundo uma velha nota social, tinha feito parte do mariachi durante alguns meses, há 10 anos. E que tinha desaparecido da noite para o dia. Simplesmente desapareceu. Levou semanas, mas ela o localizou. Ele morava em uma pequena e empoeirada cidade em Oaxaca. Trabalhava como carpinteiro. Não tocava mais violão. Suas mãos, que antes dançavam sobre as cordas, agora estavam calejadas e duras pela madeira. Sofia viajou 8 horas de autocarro para vê-lo. Encontrou-o em sua oficina. No início, ele se recusou a falar. O medo, depois de uma década, ainda estava lá, gravado nas rugas do rosto. Mas quando Sofia, com muito cuidado, mostrou-lhe a fotocópia do desenho de Helena, Ricardo se emocionou. Sentou-se num tronco e começou a chorar. Um choro silencioso, de homem destroçado. E a história que contou era mais sombria, mais metódica e mais perversa do que Sofia jamais poderia imaginar. É o pacto, sussurrou com a voz quebrada pelo choro. O pacto de sangue e silêncio. Dom Ramiro, seu tio-avô, estava genuinamente convencido de que o seu talento era de origem divina. Ele falava de um dom que não devia ser diluído com sangue comum, ao qual chamava de impuro. Ele criou a sua própria religião, as suas próprias leis,
a pureza do sangue dos reis. Para ele, a transgressão não era um pecado, mas um sacramento, um sacrifício indispensável para proteger o suposto dom. Iniciou o ciclo com as suas próprias filhas, e quando estas cresceram, impôs aos seus filhos a continuação dessa herança. Com as suas irmãs, com as suas primas, num ciclo que se repetia e repetia. Qualquer criança que nascesse com um talento musical excepcional era uma prova de que a sua lei estava correta. Qualquer criança que nascesse com problemas, com deformidades, com atraso mental, era um erro, uma prova do diabo. E era escondida, desaparecia. Ninguém sabia o que acontecia com elas. Simplesmente deixavam de existir, disse Ricardo, tremendo. Eu fugi. Fugi uma noite. Quando o meu pai, cumprindo a ordem de Ramiro, quis que eu... com a minha irmã mais nova. Ela tinha 12 anos. Preferi fugir, perder tudo e nunca mais tocar uma guitarra na minha vida. E Helena? Perguntou Sofia com um fio de voz. Ricardo baixou o olhar, envergonhado. Helena é filha de Arturo, o filho mais velho de Ramiro, e da irmã de Arturo, Carmen. Todos sabem disso. É um segredo aberto na família. Agora Helena está crescendo. Fez 14 anos. Está a tornar-se mulher. E de acordo com o pacto, de acordo com a lei do avô, agora é a vez do próprio pai. Sofia sentiu uma onda de náuseas geladas. O horror tinha uma estrutura, uma lógica perversa, um calendário. E o tempo de Helena estava a acabar. Sofia voltou para a cidade do México com o depoimento de Ricardo gravado no telemóvel e a fotocópia do desenho de Helena. Agora tinha mais do que um pressentimento. Tinha provas. Foi diretamente para a sede do Ministério Público. Esperou 3 horas num corredor lotado, barulhento e sujo. O cheiro de desinfetante barato e desespero era insuportável. Finalmente, ela foi recebida por um agente do ministério. Um homem de meia idade com uma camisa manchada de café na lapela e uma expressão de tédio infinito no rosto. Sofia, com a voz trêmula, mas firme, contou-lhe tudo. Mostrou-lhe o desenho. Colocou o telemóvel com a gravação de Ricardo sobre a mesa. O agente ouviu sem mudar de expressão, com os olhos semicerrados. Quando ela terminou, ele recostou-se na cadeira, que rangeu dolorosamente sob o seu peso. Vejamos, menina, disse ele, com um bocejo que nem sequer tentou disfarçar. Aprecio o seu zelo cívico. Mas sejamos honestos, isso é muito, muito fraco. Mas sejamos honestos, isso é muito, muito fraco. Fraco é o testemunho de uma vítima direta. É um grito de socorro de uma menor. É a palavra de um carpinteiro ressentido de Oaxaca contra a de Dom Ramiro Reyes. Sabe quem é Dom Ramiro Reyes? É patrimônio nacional, amigo pessoal de senadores, de empresários. Almoce com o secretário da Cultura. Ele apontou com desdém para o desenho. E isto é um desenho de uma menina. As crianças têm muita imaginação. Às vezes confundem-se. Aquela menina está em perigo de morte, exclamou Sofia, sentindo a frustração a consumi-la por dentro. O homem nem sequer a via. Seu olhar estava perdido num calendário de uma marca de pneus pendurado na parede. Olhe, continuou ele, num tom paternalista que a enfureceu. Para eu agir, preciso de uma denúncia formal da menor ou de um dos seus pais. Preciso de um relatório médico que comprove o abuso. Preciso de flagrante. Legalmente, não tenho absolutamente nada. Não posso enviar os meus homens à casa de uma lenda nacional apenas por um desenho e uma gravação de um primo distante. Arriscariam a minha cabeça. Sofia olhou para ele, incrédula.
Ele não era um servidor público. Era um burocrata a proteger o seu cargo. O sistema não queria problemas. O sistema protegia os poderosos. Sofia saiu daquele escritório sentindo-se humilhada, suja. A porta fechou-se atrás dela com um clique seco. Um som que parecia uma sentença de morte para Helena. Ela não desistiu. No dia seguinte foi ao DIF, a Agência Governamental de Proteção à Criança. Outro escritório cinzento. Outro corredor cheio de pessoas com olhar perdido e esperança perdida. Ela foi atendida por uma assistente social jovem, sentada atrás de uma pilha de arquivos. Sofia contou a história novamente, com todos os detalhes. A mulher ouvia enquanto digitava furiosamente no computador, provavelmente a conversar com alguém. Que terrível, disse ela a certa altura, sem qualquer emoção, sem levantar os olhos do monitor. Precisam de tirar aquela menina daí, imediatamente. A mulher suspirou, um suspiro de irritação. Olhe, senhora, o nosso protocolo é muito claro e não podemos ignorá-lo. Pode preencher o formulário F-17, que é o Relatório de Possível Situação de Risco Familiar. Assim que o recebermos, um assistente social será designado para agendar uma visita ao local. E quando seria essa visita? Component Placement, perguntou Sofia, agarrando-se a um último fio de esperança. A mulher olhou para o ecrã. Deixe-me ver. Temos uma lista de espera bastante longa. O sistema indica um tempo de espera entre 60 e 90 dias úteis. 90 dias úteis. Uma eternidade para Helena. Sofia sentiu que ia gritar, que ia enlouquecer ali mesmo. Em 90 dias pode ser tarde demais. Pode ser que já não haja nada a fazer. Não compreende? A assistente social olhou para ela pela primeira vez, com genuína irritação. Senhorita, todos os que vêm aqui dizem que o seu caso é o mais urgente do mundo. Temos regras. Temos procedimentos. Não podemos simplesmente invadir uma casa como nos filmes. Isto não é Hollywood. Ela deslizou um formulário pela secretária. Preencha isto. Em letra de forma, por favor. E em maiúsculas. E voltou para o teclado. Sofia ficou de pé, com o formulário na mão. Era um papel inútil, uma piada. O sistema não tinha sido concebido para salvar ninguém. Tinha sido concebido para processar papéis, para transformar o horror em burocracia, para classificar a tragédia em pastas e arquivá-los até apodrecerem. Sofia saiu para a rua. O barulho da cidade, o caos, o trânsito, atingiram-na como uma parede. Sentou-se num banco, completamente derrotada. Chorou. De raiva, de impotência, de um medo terrível por Helena. Tinha batido contra uma parede invisível, mas impenetrável. Uma parede de indiferença, cinismo, burocracia e poder. E então, no meio do seu desespero, ela entendeu. Se o sistema era surdo, ela o faria gritar. Ela foi para o seu apartamento. Sentou-se em frente ao seu computador portátil e começou a escrever. Criou um blog anônimo numa plataforma gratuita. Sem design. Sem fotos. Apenas texto. Branco sobre preto. O título era O Segredo que Escondem as Guitarras de Garibaldi. E publicou a história. Toda a história. O testemunho de Ricardo. A descrição detalhada do desenho. A indiferença do Ministério Público. O insulto dos 90 dias úteis do DIF. Com nomes, com datas. Carregou no botão Publicar. E esperou. No início, houve apenas silêncio. Mas então, uma pessoa leu. E partilhou. Depois 10. Depois 100. Depois milhares. A história tornou-se um vírus. A justaposição era demasiado poderosa para ser ignorada. Mariachis e pedofilia.
tradição e horror, fama e abuso sistemático. Em menos de 24 horas, a história estava em toda parte. A hashtag número Mariachi del Horror tornou-se tendência mundial. Os meios de comunicação tradicionais, que a teriam ignorado, agora não tiveram outra escolha senão retomar a notícia. O escândalo foi enorme. Nacional, internacional. E só então, o sistema, covarde e reativo, se moveu. Não por justiça, por pânico, por controlo de danos. O mesmo gabinete do Ministério Público, que tinha rejeitado a denúncia de Sofia, agora emitia um comunicado urgente, anunciando uma investigação exaustiva. A Casa dos Reis foi cercada por dezenas de viaturas da polícia e jornalistas. As câmaras de televisão transmitiam ao vivo para todo o país. Arrombaram a porta. Encontraram Helena, encerrada no seu quarto, abraçada ao seu violino. Dom Ramiro foi preso. Não disse uma única palavra. O seu rosto impassível não demonstrava qualquer emoção enquanto os agentes o algemavam. O rei tinha caído. O seu reino de silêncio e música desmoronou-se ruidosamente. As crianças da família Reis, mais de uma dúzia, foram colocadas sob a custódia do Estado. O processo de cura seria longo. Para alguns, talvez impossível. Como se reconstrói uma alma que foi sistematicamente destruída desde o nascimento? Helena foi a primeira a dar um passo em direção à luz. No centro de acolhimento, um dia, ela viu um piano velho numa sala comum. Ela nunca tinha tocado um. Sentou-se e, com um único dedo, o indicador da mão direita, começou a tocar uma melodia. Uma melodia nova, que ninguém tinha ouvido antes. Triste, mas com uma estranha nota de esperança no final. Tocou-a de ouvido. O seu terapeuta, que a observava da porta, ficou sem palavras, com os olhos cheios de lágrimas. O dom não estava no sangue amaldiçoado dos reis. O dom estava nela, e pela primeira vez na vida, era só dela. A casa de Garibaldi está vazia agora, fechada. Um monumento silencioso ao horror que se escondia à vista de todos. Nos armários, os trajes de charro estão pendurados, acumulando poeira e esquecimento. As guitarras, com as cordas partidas, jazem nos seus estojos como se fossem caixões. O silêncio naquela casa é agora mais ruidoso e mais eloquente do que qualquer canção que alguma vez tenha sido tocada ali. Esta história deixa-nos uma pergunta terrível, uma pergunta que incomoda a todos nós. Quantos segredos se escondem por trás das tradições que tanto aplaudimos? Quanto dor se disfarça de arte, de cultura, de valores familiares? O sistema não salvou Helena. Salvou-a uma jornalista que se recusou a aceitar um não como resposta. Ela foi salva por um blog anônimo. Ela foi salva pela indignação de milhares de estranhos que partilharam uma história. E isso, talvez, seja a realidade mais proibida de todas. Que, às vezes, a justiça não está nos tribunais, mas nas nossas mãos. Sou Mateu Del Valle, e nos vemos na próxima Realidade Proibida.